Imagine essas leis antigas, derivadas do Kybalion, um texto misterioso da filosofia hermética, encontrando-se nas tramas fascinantes de alguns dos nossos animes favoritos. Isso mesmo, aqueles desenhos japoneses que tanto amamos, que podem ter mensagens e lições profundas sobre a vida, o universo e tudo mais. E você deve estar se perguntando, mas que diabos são essas leis herméticas e esse tal Kybalion? Bem, as leis herméticas é um conjunto de princípios filosóficos que exploram conceitos como mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Elas têm raízes antigas na tradição hermética e na alquimia, mas adivinha só, esses conceitos eles também podem ser aplicados de maneira surpreendente nos animes. Agora vamos dar uma olhada em alguns desses animes e como eles capturam esses princípios herméticos de uma forma que pode nos fazer pensar mais profundamente sobre a vida e a existência. Afinal, é aí que a magia dos animes se encontra, na capacidade de contar histórias emocionantes que também nos fazem refletir. Antes de começarmos, queira deixar seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder os próximos conteúdos. Prepare a sua pipoca e venha essa jornada de autodescoberta e exploração dos segredos do universo em alguns dos animes mais icônicos que incorporaram os princípios herméticos de maneira incrível. É uma viagem que vai te surpreender e, quem sabe, fazer você olhar para esses animes com um olhar totalmente novo. Afinal, como diz o Kybalion, o todo é mente, o universo é mental. Se tem uma coisa que Death Note nos ensina é que o poder da mente é incrivelmente poderoso. O protagonista, Light Yagami, ele tropeça em um caderno que lhe permite assassinar qualquer pessoa cujo nome ele escreva nele. É um conceito intrigante, porque ela coloca um destaque o quão longe a mente humana ela pode ir quando dotada de um poder aparentemente ilimitado. O princípio do mentalismo é central nessa história. Light ele não precisa de superpoderes físicos. Tudo que ele precisa é da sua mente afiada e do conhecimento das regras do Death Note. Ele se torna uma espécie de juiz, júri e carrasco, tomando decisões sobre quem deve viver e quem deve morrer. Isso nos faz refletir sobre o potencial da mente humana, a capacidade que temos de criar e de destruir, e como podemos ser influenciados pelo que está à nossa disposição. Light inicialmente acredita que está fazendo justiça ao eliminar criminosos, mas gradualmente a sua obsessão pelo poder o leva a cometer atos cada vez mais sombrios. O princípio do mentalismo em Death Note nos lembra que a mente ela é uma ferramenta poderosa e a responsabilidade de como usamos ela é fundamental. Pode ser tentador pensar no que faríamos com um poder como Death Note, mas também é um lembrete que as nossas escolhas e pensamentos têm consequências, mesmo sem um caderno sobrenatural. Então, enquanto assistimos Light Yagami mergulhar nas profundezas da moralidade e da psicologia humana, podemos nos questionar sobre os limites do nosso próprio potencial mental e a importância de escolher sabiamente em nossas vidas. Afinal, como diz o princípio do mentalismo, o todo é mente, o universo é mental. Steins Gate é uma montanha-russa emocional de uma série que nos leva por um turbulhão de viagens no tempo, conspirações e realidades alternativas. Esse anime é um verdadeiro banquete para quem gosta de mergulhar nas complexidades da correspondência entre diferentes linhas do tempo e universos paralelos. O princípio da correspondência nos diz que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Em Steins Gate, essa ideia se desdobra em várias camadas. Os personagens eles lutam para entender como suas ações em uma linha do tempo afetam outras linhas do tempo e como pequenas mudanças podem ter repercussões enormes. A máquina de viagem no tempo, o Gmail, permite que eles enviem mensagens para o passado, criando uma rede complexa de eventos interconectados. Cada ação gera uma reação, e a correspondência entre diferentes linhas do tempo é o que torna a narrativa tão cativante. Além disso, a série ela também aborda a teoria do efeito borboleta,
que é um exemplo clássico do princípio da correspondência. Uma pequena mudança no passado pode desencadear consequências imprevisíveis no futuro. E os personagens de Steins Gate, eles enfrentam o desafio de lidar com essas ramificações. Assim, a série nos faz refletir sobre como cada escolha que fazemos e cada ação que tomamos está em correspondência com o que ocorre em nosso passado e futuro. É uma lição profunda sobre a complexidade do tempo e como cada momento está entrelaçado com os outros. Em Steins Gate, a correspondência entre as diferentes linhas do tempo é um quebra-cabeça fascinante que nos mantém grudados à tela, nos fazendo questionar a natureza do tempo e das escolhas humanas. Dragon Ball Z é uma série icônica conhecida por suas intensas batalhas e pela capacidade dos personagens de controlar e aumentar as suas energias espirituais, o Ki. Este conceito do Ki está intrinsecamente ligado ao princípio da vibração. O princípio da vibração nos ensina que tudo está em constante movimento e vibração. Em Dragon Ball Z, os personagens demonstram isso ao elevar os seus níveis de energia e vibrar em frequências cada vez mais altas durante as batalhas. À medida que a tensão aumenta, a vibração do Ki se torna visível na forma de explosões de energia e choques espetaculares. E os personagens como Goku e Vegeta, por exemplo, são capazes de elevar as suas vibrações espirituais para níveis impressionantes, alcançando transformações e poderes inimagináveis. Esse princípio da vibração é central para a série, pois ela define a dinâmica das lutas e a evolução dos personagens. Além disso, a série ela também explora a ideia de que o equilíbrio e a harmonia nas vibrações espirituais são fundamentais. Quando os personagens perdem o controle de suas energias ou têm vibrações negativas, isso pode levar a consequências negativas e desequilíbrio. Dragon Ball Z nos lembra que a energia espiritual e a vibração estão intrinsecamente ligados à força e ao poder. Isso nos lembra refletir como a energia positiva e a harmonia interna ela pode nos ajudar a alcançar os nossos objetivos e a enfrentar todos os desafios, bem como também a importância de encontrar o equilíbrio em nossas próprias vidas. A série transforma o princípio da vibração em uma experiência visual e emocional, enquanto os personagens eles elevam as suas energias a níveis impressionantes em busca da vitória. Naruto é um anime que lida profundamente com o princípio da polaridade. A história segue Naruto Uzumaki, um jovem ninja que tem um espírito de uma raposa demônio selado dentro de si, representando um claro contraste entre luz e sombra e bem e mal. O princípio da polaridade ele nos ensina que tudo tem polaridades opostas e que essas polaridades coexistem em um espectro contínuo. Em Naruto, essa polaridade ela é personificada na dualidade entre bem e mal, simbolizada pelo próprio Naruto e o seu rival, Sasuke Uchiha. Naruto é conhecido por sua natureza otimista, desejo de se tornar um Hokage e a sua busca para ser reconhecido como um herói. Por outro lado, Sasuke ele é consumido pelo desejo de vingança e está disposto a usar o poder das trevas para alcançar os seus objetivos. Essa polaridade entre Naruto e Sasuke é uma força motriz na série, gerando conflitos épicos e desenvolvimento de personagens. Além disso, o princípio da polaridade ele é visível em outros aspectos da série. Naruto explora a dualidade da guerra e da paz, do amor e do ódio, e da redenção versus a queda no abismo da escuridão. A série nos convida a refletir sobre como essas polaridades elas coexistem em nossas próprias vidas e como as escolhas que fazemos elas podem nos levar a direções opostas. Também nos lembra que o equilíbrio entre essas polaridades é essencial para a harmonia e o crescimento pessoal. Em última análise, Naruto nos mostra como todos têm a capacidade de escolher o seu caminho e que o equilíbrio entre essas polaridades ela é fundamental para alcançar a plenitude e a realização pessoal.
Todos nós temos um lado escuro e claro de nossa alma, e é uma jornada de autodescoberta que ressoa esse princípio da polaridade. One Piece é um anime que incorpora o princípio do ritmo de maneira notável. A história segue a busca de Monkey D. Luffy, o Chapéu de Palha e a sua tripulação em busca do One Piece, o tesouro supremo do mundo dos piratas. O princípio do ritmo ele nos ensina que tudo segue um movimento cíclico, sempre com altos e baixos, avanços e recuos. Em One Piece, esse princípio ele se manifesta na jornada épica dos personagens, que enfrentam uma série de desafios, obstáculos e reviravoltas, enquanto navegam pelos mares perigosos e desconhecidos. A história ela é repleta de momentos de ações emocionantes, revelações surpreendentes e desenvolvimento de personagens, todos seguindo um ritmo bem orquestrado. Os altos são marcados por vitórias e conquistas, enquanto os baixos representam derrotas e desafios aparentemente insuperáveis. Esse ritmo é o que mantém os espectadores envolvidos e curiosos sobre o que acontecerá a seguir, criando uma montanha-russa de emoções. O equilíbrio entre momentos de tensão e momentos de alívio cômico é uma parte essencial do sucesso de One Piece. Além disso, o princípio do ritmo é evidente nas histórias do fundo dos personagens, à medida que as suas origens e motivações elas são reveladas gradualmente. Essa abordagem ritmada ela cria uma conexão emocional mais profunda com os personagens, à medida que os espectadores eles testemunham o seu crescimento ao longo do tempo. Assim, One Piece ele nos convida a refletir sobre como a vida ela também segue um ritmo, cheia de altos e baixos, desafios e triunfos. A série ensina que é a jornada e o ritmo da vida que tornam as conquistas ainda mais significativas e que o equilíbrio entre esses momentos é essencial para uma experiência plena. Afinal, como diz o princípio do ritmo, tudo flui para fora e para dentro. Attack on Titan é uma série que mergulha profundamente na ideia do princípio de causa e efeito. A trama ela se desenrola em um mundo onde a humanidade ela está à beira da extinção devido aos titãs, criaturas gigantes que devoram seres humanos. Os personagens eles enfrentam uma luta desesperada pela sobrevivência, enquanto segredos sombrios sobre o passado e a verdadeira natureza dos titãs elas são reveladas. O princípio de causa e efeito nos ensina que cada ação tem uma consequência, e em Attack on Titan, essa ideia ela é central. As decisões tomadas por personagens em gerações passadas afetaram diretamente o mundo atual e desencadearam eventos catastróficos. A série ela destaca que a ignorância, o medo e a ganância de alguns indivíduos levaram à criação dos titãs e também à opressão da humanidade. Cada revelação sobre o passado e as ações de personagens anteriores lança uma nova luz sobre os eventos atuais e as lutas pela sobrevivência da humanidade. O princípio de causa e efeito é claramente representado na forma como as ações dos personagens, seja elas heróicas ou egoístas, têm consequências duradouras. E essas consequências são muitas vezes trágicas e cruéis, criando uma narrativa sombria e complexa. Assim, Attack on Titan nos faz refletir sobre como nossas escolhas individuais podem ter um impacto significativo no mundo à nossa volta, e como o conhecimento do passado ele é crucial para entender o presente. Também nos lembra que a busca por justiça e redenção pode ser uma força motriz poderosa, mesmo em face das adversidades mais sombrias. Como diz o princípio de causa e efeito, toda causa tem o seu efeito, e todo efeito tem a sua causa. Sailor Moon é uma série de anime que coloca fortemente em destaque o princípio do gênero, especialmente no que diz respeito ao poder feminino e à representação das personagens femininas como heroínas. O princípio do gênero nos ensina que há uma polaridade de gênero em todas as coisas,
e que o masculino e o feminino, eles coexistem e se complementam. Em Sailor Moon, essa dualidade é evidente na representação das Sailor Senshi, guerreiras mágicas femininas que lutam contra forças do mal. Cada Sailor Senshi representa uma faceta diferente do feminino, e juntas elas formam uma equipe poderosa. Elas demonstram características masculinas como força, coragem e amizade. Além disso, o princípio do gênero é evidente na dualidade entre a heroína Usagi Tsukino e a antagonista, a rainha Beryl. Essa dualidade entre luz e sombra, bem e mal, é um tema recorrente na série. Sailor Moon nos faz refletir como a feminilidade é uma fonte de poder e força, mas que às vezes precisará de usar a energia masculina caso queira vencer uma batalha. E essa união entre energia masculina e energia feminina é o que torna Sailor Moon uma série interessante. Em última análise, Sailor Moon celebra o princípio do gênero, destacando a diversidade e a importância da energia feminina e masculina, e ensinando que o equilíbrio entre as polaridades masculina e femininas é fundamental para a harmonia e a realização. Como diz o princípio do gênero, o gênero, ele está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e feminino. E se caso chegou até aqui, queira deixar o seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder os próximos conteúdos. Ainda vem muito pela frente.